Podcraft, em quarentena, desafio do artesão, com Vivi Prado. Se tem uma coisa que a gente tem feito bem feito nessa época, é colocar a cabeça para funcionar. Não nos faltam ideias, possibilidades, alternativas. Diziam nossas mães, quando a água bate nos culotes, aprendemos a nadar. E assim tem sido, estamos dando braçadas sem parar. Mas vamos combinar. Como que a criatividade combina com o mundo do faz de conta, permeando o lúdico, nos levando para voos cada vez mais altos e certeiros e agregando valor ao imaginado. E não apenas o valor financeiro, não, mas principalmente os valores lúdicos e emocionais. E como nesse conto do mundo real, tudo é possível, tudo é permitido se feito com amor e com respeito, o canal Craft tem buscado histórias boas para contar e inspirar os nossos corações. E assim, transformar em felizes os finais dessa história toda quando acabar. Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é Em Quarentena, Desafio do Artesão, com Vivi Prado. Como você sabe, eu e minha parceira de canal Craft, Beth Monta, estamos cada uma na sua casa, buscando maneiras de levar as informações, o máximo de informações para você da melhor forma. Em alguns momentos, o que deu mais certo foram os áudios individuais, como o que você vai acompanhar hoje. Isso com ajustes de edição, claro. Mas em outros casos, também tem sido possível fazer uma conversa telefônica na íntegra. Não foi dessa vez. Bom, cada caso é um caso e juntos a gente vai encontrando aí a forma mais adequada, né? Então vamos lá? Seja muito bem-vinda, Beth Monta! Oi, Faiga! Olá, Podcrafters! Muito bem-vindos ao nosso Podcraft dessa semana. A gente tá chegando no friozinho, né? Pelo menos aqui em São Paulo essa semana tá bem gelada, mas é sempre gostoso. Eu sou a Beth Monta, como a Faiga já falou, e sejam todos realmente, reitero, bem-vindos ao nosso Podcraft. O mundo mudou, isso não é, né? A gente está numa mudança constante, né? E com ele nossas formas de lidar com tudo. Das relações pessoais aos meios de compras, alternativas de comunicação, entretenimento e de nos relacionarmos com todo. Mas certas coisas, elas mudam constantemente, independente de pandemias ou de dia a dia, né? Que são o sonhar, o imaginar, o criar. Afinal, dentro da nossa cabeça não existem amarras nem limitações, apenas a liberdade do pensar, mas para isso a gente precisa se permitir, né? Precisamos nos dar o direito de ousar. E esses são exercícios constantes que a gente precisa investir neles. É isso, Beth. Liberdade, sonho, ludicidade são formas também de esperança, né? Então, só para contextualizar, como nós acreditamos que a esperança ela só ganha força se estiver atrelada à ação, essa foi a forma que a gente encontrou de nos estimularmos a sair em busca de mais e mais histórias e, por meio delas, ajudar você, artesão e demais profissionais da área a se inspirar e, principalmente, a não parar de criar. Foi assim que nasceu a ideia do Em Quarentena, Desafio do Artesão, uma iniciativa que se propõe a convidar artesãos a contar o que estão fazendo para driblar esse momento que tem nos deixado tão perdidos. Se tem uma coisa que eu amo no artesanato, vamos deixar aqui bem claro, são as bonecas de pano. Minha menina interior, a Flora, e entra na brincadeira. Gosto tanto, mas tanto que já cheguei a ter uma coleção de bonecas de pano. Inclusive um modelo dessa nossa entrevistada do dia. Também cheguei a fazer algumas para minha filha, óbvio que a minha limitação artesanal é gritante e a qualidade bem duvidosa, mas com certeza elas cumpriram com a função prestadas: brincar. Então valeu. E assim, eu não tenho medo de tentar, não. Quase tudo já fiz, quase nada ficou bom, mas posso dizer que o medo eu não tive. E por que eu teria, né?
não tem essa limitação. Penso que todo artesão carrega em si a coragem da criação. Se não ficar tão bom, não faz mal, a gente tenta de novo, refaz e refaz de novo, desmancha até chegar na excelência. Ah, sua linda, que linda história, Beth. Bom, agora eu me sinto quase que no dever de confessar que sim, eu fui uma garotinha que teve o privilégio de ter uma boneca de pano na infância. Na verdade, eu tive a sorte de ter mais de uma. Não eram, assim, elaboradas como as de hoje em dia, produzidas pelas bonequeiras atuais, mas fizeram a infância dessa aqui, essa pobre moça que aqui vos fala, mais feliz, lúdica, sem dúvida. Ah, mas então, olha só, para entrar nessa brincadeira séria e deliciosa, convidamos a bonequeira Vivi Prado para nos contar um pouco de suas histórias. Seja muito bem-vinda, Vivi, que delícia ter você aqui com a gente. Olá, Beth, olá, Faiga, olá, ouvintes. Nossa, eu tô muito feliz, muito emocionada, honrada aí com o convite de vocês, viu? E eu quero começar não só agradecendo, né, esse convite, mas parabenizando a todos por essa ideia fantástica, né? Um podcast do artesanato, aí o Podcraft, um canal super legal. Para mim é uma oportunidade maravilhosa. E é uma oportunidade maravilhosa para todos, né? Porque é um meio de passar muita coisa legal aos ouvintes e principalmente de nós artesãos nos conhecermos melhor, né? Achei bastante interessante. Estou feliz demais da conta. Ai, Vivi, querida, nós que agradecemos muito por ter você aqui, por você ter aceitado o nosso convite e agora, depois das suas palavras, pelo seu reconhecimento e a sua generosidade, assim como pelo seu olhar visionário sobre o artesanato, o artesão e as inúmeras possibilidades de fazer esse nosso setor crescer, né? Obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Vivi Prado, você é uma das bonequeiras mais bem conceituadas e reconhecidas do mercado. Há anos conhecemos seu trabalho e a sua história, mas caso alguém ainda não conheça tudo sobre você, nos conte a sua história um pouquinho, como o artesanato e as bonecas surgiram no seu mundo. Bem, vamos lá, como tudo começou. Na verdade, como tudo começou mesmo, eu fui descobrir depois, né, que eu já estava inserida nesse mundo, né, que eu falo que o artesanato, ele te desperta tanto a sensibilidade, a gratidão pela vida, que só depois de estar realmente inserida nesse mundo, e também com mais maturidade, lógico, que eu consegui despertar para o que foi mesmo, né, porque aí você começa a resgatar, né, as memórias, né, lá da infância, aí você descobre realmente, acho que aonde que tudo começou. Mas agora eu vou ser mais prática e vou dizer como efetivamente eu entrei no mundo de artesanato. Bom, eu sou psicóloga de formação, então a minha parte de humanas já começou com o meu primeiro trabalho lá no Hospital das Clínicas, né? Eu trabalhava na área administrativa, eu entrei lá com 17 para 18 anos, super novinha. E depois comecei a fazer a faculdade, fiz o meu estágio lá, e já nesse primeiro estágio, né, feito lá no HC, eu fiz com pacientes terminais de câncer e de HIV na época, que tinham muitos e muitos. Então foi assim uma experiência forte, né, humana e muito enriquecedora aí para toda a minha vida. E dentro do HC eu conheci o meu marido, né, o Marcelo, e no primeiro ano de convívio com ele, com a família dele, eu comecei a colocar a mão na massa no artesanato. Por quê? Porque minha sogra, ela até hoje faz de tudo que você imaginar em artesanato. E na época ela fazia os sabonetes artesanais, ela fazia aquelas frutas de parafina, fazia vela, ela fazia gesso, ela pintava tela, trabalhou também com porcelana, sabe? De tudo um pouco que você possa imaginar. Então isso para mim também foi muito importante. E aí eu lembro que acho que nesse primeiro ano eu ajudei ela a montar uns arranjos de Natal, né, para decoração de um evento, né, de uma festa de Natal, onde a gente montava assim umas cestas
na verdade uns potes de vidro com as frutas de parafina. Então ali eu já comecei a entrar um pouco nesse mundo, assim, já estava encantada. Bom, saí do HC, fui trabalhar, já entrei direto na área social. Também foi meio que por acaso, porque eu comecei num projeto voluntário com população em situação de rua ali em Pinheiros, né? Ali na Rebouças, com a João Moura e com a Henrique Schaumann. E depois desse tempo foi indo, me envolvi tanto nos projetos que acabei sendo coordenadora de uma casa de convivência, né? Então comecei a trabalhar efetivamente com a população em situação de rua. Fácil não! E aí também a gente já começou a trabalhar com a arte, né? Então, porque nós promovíamos alguns bazares, onde os homens criavam algumas peças a partir de durepox, a partir da madeira. A gente trabalhava assim também com pouco recurso, mas era o que tinha no momento e a gente conseguia aí gerar uma renda através desse trabalho, né? Então foi um período assim também de bastante aprendizado, enfim, né, de tentar resgatar a dignidade, mas aí também tinha a questão, toda a questão não só social, mas saúde principalmente, né, e que aí a gente teria que se aliar com grandes parceiros, né, da área da saúde. Eu já com conhecimento no HC também consegui alguma coisa na área de psiquiatria, e a gente conseguiu aí desenvolver um bom trabalho. O fato é que a entidade foi crescendo, e aí depois surgiu a oportunidade de eu começar a trabalhar com crianças e adolescentes, que era uma coisa que eu já não queria muito trabalhar com adolescentes, principalmente adolescentes em situação de risco, né? E, enfim, precisaria de muita estrutura emocional para lidar com essa realidade, né? Mas resolvi encarar, foi um desafio e tanto. Imagina eu com 27 anos... sendo mãe de 23 adolescentes rebeldes, onde todos me odiavam na casa porque eu era chata, eu era a que não compreendia, enfim. Mas foi um ano em que eu consegui manter 23 adolescentes na casa sem nenhuma fuga. Porque eles enxergavam que a gente estava realmente fazendo alguma coisa de boa e principalmente, né, despertando, né, coisas boas que, enfim, que a minha linha de trabalho era que assim, você pode fazer acontecer, né? Por que isso? Porque eu também, a minha história, eu venho de uma infância muito pobre, né? Eu venho de uma família também desestruturada e onde eu também tinha que ser muito criativa para me virar, porque também não tinha brinquedos. O máximo que a gente conseguia era no final de ano um presente que a empresa do meu pai dava pra gente, entendeu? Então eu vivi um pouco disso, cresci na periferia de São Paulo, Brasilândia, freguesia do Ó. Então essa era a minha realidade, né? Então assim, isso tudo era muito forte, então eu conseguia entender um pouco esse lado dessas crianças. E com certeza, você vê tudo, né? Como quando você começa a analisar um todo da tua vida, né? E tudo que vem, ou tudo que você atrai, enfim, né? Que tudo serve para você fazer uma coisa boa. Enfim. Então, conseguimos aí, por esse um ano que eu fiquei, porque depois eu já passei para outra casa, nós conseguimos grandes parcerias, nós tínhamos parceiros como a Palavra Cantada, o pessoal da Palavra Cantada, Paulo Tati, a Sandra, a Ana, eles faziam sarais, eles conseguiam emprego para as crianças lá, né, para os adolescentes. Depois eu consegui também parceria com o Dimenstein, porque ele tinha um projeto aprendiz ali na Vila Madalena. E outras parcerias também com os projetos sociais do governo, tinha o projeto Guri, tinha uma outra casa grande que era o projeto Travessia também, que tinha uma coisa muito bem estruturada, era a entidade top da época, né? Com toda uma estrutura bem bacana, né? Lembro que a gente nem chegava aos pés, porque eles tinham muito investimento e nós éramos uma entidade, né, pequenininha ali. Então, nós conseguimos nos associar a essas instituições e conseguimos desenvolver um trabalho bem bacana. Então, foi muito legal, né? Então, era esse pessoal, o pessoal da CM, do próprio HC, o HC sempre muito parceiro com a gente também. Então, a gente conseguia tratamento na parte de psiquiatria, na parte de psicologia e conseguimos fazer um trabalho legal. Partindo daí, eu fui trabalhar, nós assumimos uma outra casa, mas aí era para trabalhar com crianças menores, crianças que viam, né, via fórum.
O Conselho Tutelar mandava, o juiz era o Dr. Rodrigo, lá da Vara da Infância e Juventude na época, mandava as crianças lá para casa e a gente tinha que seguir todo um protocolo, enfim. A gente tinha que trabalhar as crianças e depois essas crianças, né, a maioria voltavam para suas casas. E aí era o problema maior, porque como é que você trabalha uma criança, volta para casa, onde uma casa não tem um banheiro, onde a casa, né, não tem um mínimo, né, e fora a desestrutura, né, de tudo, né, da família, enfim, da família que nem tem. Então, era uma emergência a gente começar um trabalho aí com as famílias, principalmente. Aí eu comecei um curso no Senac, que era um curso para gestores do terceiro setor. Nessa ocasião, nós recebemos uma doação muito grande de retalhos e eu comentei. E uma das tarefas desse curso, que era o final, que era um projeto que a gente tinha que desenvolver, era um projeto de geração de renda para as famílias das crianças internadas lá no abrigo. Na verdade, era um projeto de geração de renda. Aí eu resolvi fazer para as famílias, porque era o emergencial que a gente precisava, né, naquele momento. E aí foi quando o Senac nos ofereceu o curso de patchwork. Aí eu falei, mas patchwork, o que é isso? Ah, patchwork, eu falei, é garrafa pet, é trabalho com garrafa pet, é trabalho com cachorro, com gato. Não, Vivi, patchwork é um trabalho com tecido, as coxas de retalho. Aí eu fui conhecer o que era. Falei, perfeito, qual o pré-requisito para esse curso? Não, saber costurar a máquina. Eu não sabia nem onde era o botão de liga e desliga de uma máquina. Então fui atrás de 2 educadoras que sabiam costurar. E eu falei, olha, o Senac está oferecendo um curso, era um curso de 1 ano, uma vez por semana, e vocês vão precisar ir, a gente não pode falhar com o Senac, ok. E no dia do primeiro dia de aula, uma das educadoras virou o pé. E aí, como eu não podia falhar com o Senac, né, eu fui no lugar da educadora. Quando cheguei lá, eu costumo dizer assim, que foi o clique que me deu foi do botão da máquina, porque eu não sabia nem onde era o botão de liga e desliga, né? Eu falo, então, a hora que eu liguei a máquina, acho que acendeu a luz na minha cabeça. E eu me apaixonei pela arte da costura, né? E aí nós começávamos a fazer os projetos, fizemos um projeto belíssimo na casa, ganhamos prêmio, sabe? Foi assim, nossa, foi tão bacana que o nosso abrigo, ele foi como um modelo, ficou sendo abrigo modelo para a Prefeitura de São Paulo. Foi bem legal, foi um período assim difícil, né? Porque a realidade em si ela é muito cruel, mas de grandes conquistas, né? Para o cenário que a gente tinha na época. Então foi assim, eu comecei a fazer esse trabalho aí não larguei mais, fazia o patchwork, fazia as coisas, ajudava a minha sogra também com as bonecas. E a gente começou a criar assim um acervo, porque eu não sabia onde colocar, algumas coisas a gente presenteava, mas enfim, eu tinha colcha, eu tinha jogo americano, as capas de almofada que nós fazíamos, trilho de mesa, enfim. Foi uma fase também muito gostosa. Aí nós ficamos isso com quase 3 anos e meio, 4 anos, trabalhando assim, né, por hobby, com a arte. E aí, de repente, eu comecei a ficar muito mal no trabalho. Eu comecei a ter crises de ansiedade, eu comecei a não ter estrutura emocional para lidar com os casos. E eu resolvi sair. E foi muito duro, foi um período muito difícil. Eu resolvi sair e falei, não, vou me dedicar à arte, que é aqui que eu me sinto bem. E aí eu descobri que eu estava grávida, quer dizer, toda essa sensibilidade à flor da pele foi por causa da gravidez. E como eu era laqueada, não imaginava, né, que isso pudesse acontecer. E tá aí meu laqueadinho que já vai fazer 17 anos. 3 meninas e um menino. E aí eu saí e falei para minha sogra, vamos montar uma lojinha? A gente tem tanta coisa, vamos tentar vender. Enfim, nós montamos uma lojinha assim, pequenininha, em cima tinha um mezanino onde eu começava a produzir as peças, né? Até que chegou alguém e falou, Vivi, você não quer me ensinar a fazer isso, tal? Aí foi aonde eu comecei a dar aula e descobri que eu tinha didática. E na época, pra gente, é engraçado, né? Na época, assim, eu me lembro bem que os nossos ídolos, né, da época eram as meninas que saíam nas revistas, né?
Então, nossa, isso era muito gostoso. Eu queria tanto, eu queria conhecer. Eu lembro que na época era Simone Guanabara, tinha que fazia boneca, tinha Marília Salomão do Patchwork, que era assim. Então, aquelas pessoas que saíam nas revistas com os projetos, mas a gente ficava doida, né? Era aquela coisa, falava, ai meu Deus, queria tanto conhecer. Então, assim, é muito. Nossa, isso traz um saudosismo, né? Muito grande essa parte das revistas. Eu tenho essas revistas até hoje, né? Então, foi uma fase, assim, muito gostosa, porque não tinha internet. Programa de artesanato, a gente via alguma coisa que era Ana Maria Braga, na época Record Note a Note, e tinha o programa da Cátia Fonseca, que foi até aí que eu comecei. Acho que eu comecei em 2006, 2007, que eu recebi um convite da produtora do programa da Cátia. Nossa, eu nem acreditei. E eu fui para lá, inclusive, fazer uma toalha de patchwork, eu nunca me esqueço. E foi assim muito, muito, muito legal. Bom, gente, a partir daí, então, nem preciso dizer mais nada, né? Aí eu comecei a me profissionalizar cada vez mais e eu lancei um produto no mercado, que foi a película mágica. Eu já estava apaixonada pelas bonecas, mas eu não tinha tempo de fazer as bonecas, de me dedicar integralmente às bonecas, porque eu tinha um compromisso com o nosso produto. Então, aí eu entrei como fazendo o merchan no programa no Ateliê na TV, entrei no Ateliê na TV como cliente, né? Na época, e depois a coisa desenrolou. Então, tinha muitos compromissos nessa fase e eu não podia me dedicar integralmente às bonecas. Aí depois que a película mágica engrenou, falei, quer saber? Tá tudo caminhado, o produto é bom, o pessoal já gosta, já conhece. Eu vou então agora vou me dedicar às bonecas de pano, né? E eu tô me dedicando às bonecas de pano, assim, efetivamente, há mais ou menos há uns 7 anos. Há uns 7 anos aí com as bonecas. Ah, mas hoje você é parte desses ídolos, Vivi. É quem as bonequeiras e costureiras veem e se inspiram, como um dia você fez com as precursoras da técnica nos veículos de comunicação. Que delícia saber como o artesanato entra na sua vida, mas principalmente como você sempre o vinculou, né? Ou teve a sua vida vinculada, por assim dizer, ao trabalho social. Foi a parte que eu mais gostei, eu confesso. Você sempre teve muitas aulas presenciais e há tempos tem se destacado no universo online. Mas essa pandemia pegou a todos nós de surpresa. E nós sabemos que o artesão é um ser diferenciado, que ele não consegue ficar parado, que ele se reinventa e que melhora a cada instante. Por isso, conta para nós, né, o que você tem feito para driblar essa fase de isolamento, quais foram as mudanças impostas na sua rotina profissional. Olha, Beth, uma situação assim totalmente, né, assim, é impensado, né, o que a gente está vivendo. E foi muito engraçado porque eu estava assim num momento da vida onde a gente estava se preparando para mais um evento fora do país, né? Eu estava já de malas prontas, passagens compradas, tudo certo, né? Era para eu chegar em Portugal no dia 28 de abril, já com 8 turmas fechadas em diversos concelhos diferentes, né? Lá de Portugal. Fora isso, todo um outro trabalho, né? Também de audiovisual que a gente ia fazer. E nós investimos também nisso, então foi assim um balde de água fria. E eu tive que, peraí, o que a gente vai fazer agora, né? Vamos ter que repensar tudo. Mas o mais engraçado foi que quando assim, a gente viu que assim, não vai poder sair, vai ter que fazer tudo dentro de casa. Aí na hora eu pensei, gente, como é que as meninas que vendem artesanato vão fazer? Né? Começou a me bater um certo desespero em relação a isso. E eu comentando com o meu marido, né, com o Marcelo, falei, a gente vai ter que dar um jeito, a gente vai ter que ensinar essas pessoas a exporem melhor na internet, a montar uma vitrine, tentar fazer aulinha mesmo, porque assim, a gente sabe que muitas não são muito ligadas à tecnologia, né, que vendem, assim. Então, assim, a gente vai ter que começar a focar nesse lado,
e ver as alternativas de venda, né, tentar despertar a criatividade. Vamos ter que inovar para conseguir vender, né? Porque eu vendo aula, mas se elas não têm para quem vender, como é que vai ser? Então bateu aquele desespero grande, né? Porque é uma coisa em cadeia. Mas é aquilo, né? A questão realmente de você ser criativo e justamente no momento como esse você conseguir se reinventar. Então, foi engraçado o que eu tava falando, porque o Marcelo falou assim, mas você tá pensando o que a gente vai fazer? Eu falei, então é isso. Mas se eu não pensar na que tá lá, eu não tenho aqui. Entendeu? Aí eu falei, não, a gente vai ter que começar a preparar aulas com essa visão, porque assim, eu tenho um trabalho de bastidor bem interessante, porque eu dou esse suporte, né, para as minhas alunas, de como vender, de como fazer, de como você se destacar, de como você se apresentar um produto. A gente sempre passa, né, busca passar isso, né, para que sempre tenha o diferencial. E agora a gente vai ter que pensar esse diferencial, né, nessa realidade aí que todo mundo tá em casa, né? Então, eu falo que tudo é oportunidade, né, Beth? Tudo é oportunidade pra gente sempre melhorar. É isso que eu falo, né? Então, pensando assim nisso, aí eu comecei com os meus projetos de dia D, desconto, fazendo apostilas a R$10. Comecei a voltar mais com as lives também, porque isso é super importante, enfim, né? E tem outros projetinhos aí que logo já estão saindo do papel aí, tudo para a gente conseguir driblar, né, essa crise. Perfeito, Vivi, exatamente. É o que estamos todos fazendo, né? Todos tentando aí ajudar da melhor maneira. Apesar dos percalços, claro, que todos nós estamos passando, das mudanças de rota, né, e tudo mais. É isso aí. Mas, Vivi, me conta uma coisa. Como artesã, você já está nativa há muitos anos, né? Então, a tua experiência é bem larga, né? Nesse segmento. Agora, você já tinha ouvido falar ou passou por alguma outra fase tão crítica como essa que a gente está vivendo? Você se lembra do medo que sentiu, de como você e o seu entorno sobreviveram ao período? Quais foram os recursos que você recorreu? Olha, Beth, eu não me lembro de ter atravessado uma crise assim, né, social de saúde tão grande. A gente sempre sabe que teve outras, né, doenças, enfim, mas nada nesse nível, né? Eu acho que isso nos pegou assim de surpresa. Mas eu, como já tenho também um histórico de perrengue muito grande e passei por algumas crises internas também bravas, né? Quando na época meu marido decidiu sair do trabalho para trabalhar comigo, na época eu não aceitava muito isso, e a gente passou por muita privação, né? Porque a gente não tinha assim, quer dizer, eu fazia as coisas, mas faltava, sabe, aquele lado da organização, a parte, né, de você se estruturar financeiramente, enfim, buscar essa segurança. Então foi um período muito difícil, eu tive que aprender na marra isso. Quer dizer, eu falo que até hoje estou aprendendo, mas naquela época, assim, foi crucial para que eu, né, realmente me profissionalizasse mais nesse meio e fizesse a coisa acontecer. Então, acredito que hoje, com essa crise, não vai ser diferente, né? Nesse sentido, eu acho que é aí que a gente vai se redescobrir, se reinventar, e a gente já está fazendo isso. Então, assim, isso pega um pouco? Pega, né? Questão do medo, sim. Porque eu tenho, por exemplo, a minha mãe, que ela está internada numa casa de repouso, ela tem uma doença neurodegenerativa. É aqui do lado de casa, né? Então eu tava assim, umas 2, 3 vezes por semana eu tava lá, direto. E há 2 meses eu não vejo minha mãe. Vejo assim por vídeo e olhe lá, então você não sabe como, e ela precisa de muitos cuidados, então isso é um sofrimento muito grande, né? Só quem passa por isso é que sabe, né? E então esse sentimento dificulta um pouco. Dificulta não, te deixa meio mal, não te deixa assim naquele pique que você gostaria, mas te dá força para que você faça acontecer, para que você busque aí conscientizar mais pessoas, ajudar também o povo a se reinventar,
né, para que a gente consiga passar por tudo isso mais rápido. Eu penso dessa forma, né? Mas é isso, o tempo todo pedindo só a Deus que não aconteça, que a gente não passe por situações de maiores estresse, com de repente parente, alguém conhecido, amigo, enfim, que precise do nosso auxílio e a gente não puder ir socorrer nesse momento, né? Então vamos seguindo, trabalhando a conscientização e se reinventando. Que a gente possa contar com mais pessoas como você, né, que produzem beleza em meio ao caos, porque nós sabemos que isso vai passar, mas enquanto nós temos que conviver com essa situação, que seja beleza a nos rodear, né, que cada vez mais todos estejam mais ambientados com a internet e as suas inúmeras possibilidades, e que, enfim, o belo fique mais acessível para todos, né? Agora me conta uma coisa, como era e como está agora a sua parceria com empresas e profissionais que estavam com você antes da pandemia? As parcerias no geral, eu acho que agora com tudo online, eu vejo assim um lado muito positivo, né? Porque principalmente agora com o aumento de lives e tudo, é uma janela aí a mais, com mais frequência para a divulgação dos produtos, né? Então, acho que as empresas, elas acabam se beneficiando e as artesãs também, né? Só precisa acertar direitinho essas ações. Bom, eu tenho hoje 2 empresas, uma parceria com a escola online, né? Que eu tenho, que é o Emolde, que é a Educar. Então, a Educar foi bem bacana, fez uma proposta da gente juntar, porque eu montei a minha plataforma, né? De cursos online. E então nós conseguimos aí manter essa parceria e tem sido super promissor também. E mesmo agora nessa situação a gente faz os vídeos, a gente faz as aulas em home, acaba dando tudo certo. É um jeito diferente de fazer, mas que é muito legal também, tanto quanto era antes, né? Isso tem que ficar claro. E eu tenho a Singer também, que é parceira, que aí eu divulgo as máquinas, né, também nas lives, nos stories do Instagram, enfim. Então, assim, como eu já estava nesse universo online, para mim não mudou muito, mas eu vejo aí uma grande oportunidade aí para todo mundo, né? É só acertar direitinho as ações, eu acho que vai ser bom para todos, já está sendo. Grandes parceiros e empresas que nós respeitamos muito também, que temos muito carinho e que mais empresas possam ter e contar ou se inspirar na postura de empresas como a Educar e a Singer, né? Que cada vez mais segmentos, mais áreas e que na nossa área mais empresas se unam nesse momento, né? Vivi, me conta uma coisa agora. E sobre as suas apostilas no site? Ai, gente, vou fazer um parênteses aqui, pelo amor de Deus, esses moldes, essas bonecas da Vivi são de enlouquecer. Ela troca roupa de boneca, sabe o que é isso? Ela faz molde para trocar roupa. A minha criança pira num grau louco. Mas fecha parênteses e volta. E sobre os moldes gratuitos que você disponibilizou, nossa, as máscaras, como veio a ideia? Como tem sido a repercussão sobre isso? Então, mesmo já inserida nesse universo online, com as apostilas digitais, né? Papel já não era mais a minha realidade. Aí eu vi aí uma oportunidade de inserir mais pessoas nesse contexto. Então eu comecei a fazer uma pesquisa dentro de um grupo que eu tenho no Facebook, que hoje tem 23 mil membros. E eu descobri que boa parte daqueles seguidores não faziam bonecas de pano e nem outro tipo de artesanato. Estavam ali só porque realmente apreciava, né? Achava bonitas as bonecas e o artesanato em geral. Então eu pensei, preciso estimular essas pessoas a colocarem a mão na massa de alguma forma, né? E fazer com que elas descubram o seu potencial. Então, já aliando, né? Juntando aí com a questão do fica em casa, né? Eu fui, acho que uma das primeiras artesãs dentro do mundo das bonecas a levantar essa bandeira do fica em casa, né? Fui até chamada de chata, entre aspas, mas tudo bem, levei numa boa, porque eu sei que as pessoas não tinham dimensão, né?
do que é essa realidade que a gente está vivendo, do quanto é importante, né, a gente realmente se resguardar, quem pode, até por amor a quem precisa ir trabalhar, a gente deve se resguardar. Então vamos aproveitar esse tempo que a gente está em casa, vamos fazer alguma coisa. Aí o que eu resolvi fazer? Resolvi fazer o dia D ficar em casa. Né? Então, o dia D que eu normalmente fazia já era o dia D desconto. Então, eu sempre fazia uns descontos especiais, promoções de pré-venda, enfim. Só que aí, com isso, que eu falei, vou fazer tudo com valores simbólicos, né? Porque aí, a pessoa... Porque assim, uma pessoa que ela não quer fazer, ela não vai querer investir dinheiro numa coisa que ela fala, não tenho habilidade, não quero fazer. Então, se você coloca um valor simbólico, você não deixa de ganhar, a pessoa fala, é tão pouco, né? Vamos ver o que acontece. E eu trabalhando, né? Insistindo nisso. Bora lá fazer, vamos ver como é que fica, vamos lançar alguns desafios, enfim. E o resultado foi surpreendente, né? Então, o que eu tive de retorno, de gente que fez, olha, essa foi a minha primeira, até mesmo os cursos das minhas bonecas com cabeça modelada. Então, imagina isso. Então, foi, assim, muito gratificante, quer dizer, foi uma saída, assim, espetacular, né? Consegui trazer mais gente para esse universo, consegui ser mais reconhecida, conseguir mais seguidores. Então foi muito bom. Eu acho que aí é que tá a coisa, né? Da gente conseguir aí, é só pôr a cabeça um pouco para pensar, né? Fazer uma pesquisa no entorno e fazer a coisa acontecer. Então foi uma sacada boa, deu super certo, ainda bem. E a outra sacada boa, que foi assim, né? Que veio como uma bênção, né, diante de todo o terror que nós estamos vivendo, são as máscaras de proteção, porque máscara de proteção agora vai virar acessório de segurança, todo mundo vai ter que ter, né? Então hoje tem vários estilos, jeitos, eu já estou preparando uns novos, a gente também faz pesquisas, né, porque a gente pesquisa bastante, se inspira bastante em tudo que tem aí na internet, hoje a gente tem essa bênção, né, para se inspirar, e tem os vídeos de fora também que a gente vê, então comecei a trazer para as meninas, falar, gente, vamos fazer vou ensinar vocês a fazerem a máscara, mesmo tendo na internet, né? Falei, vamos embora. E eu normalmente faço isso nas lives de sábado, que aí eu tive uma outra ideia que também começou a dar super certo e as meninas hoje esperam ansiosamente. A gente faz uma live com cantoria, né? Então a gente começa com um projeto simples, normalmente um projeto de máscara ou coisa assim que não leva muito tempo, e depois a gente parte para a cantoria. Põe a família toda aqui para cantar, que é uma coisa que particularmente a gente gosta de fazer, né? E é um momento gostoso, e elas interagem, elas pedem as músicas, então, sabe, fica o arte com música, é bem legal, né? E, gente, é muito legal, voltando à questão da máscara, que é o que tem, né, sido ganha-pão aí de muita gente. Então, é aquilo que eu falo, em meio a todo o terror, teve essa bênção que foi aí a necessidade, né, aí das máscaras. Então, muita gente, de repente, parou tudo que fazia e está fazendo máscara para vender. E isso é muito legal, né? Isso nos dá esperança, né? Porque eu reconheço que eu fiquei muito preocupada no início, como eu falei lá atrás, né? De como seria essa questão, e aí veio isso, né? Então, pelo menos para garantir ali, né, o sustento, já tem um coringuinho aí que é a máscara. E aí vamos seguindo, gente, vamos preparando, é isso que eu falo, vamos preparando tudo para quando a gente puder voltar. Ah, mas uma chata do bem, né, Vivi? E olha que resultado bacana. Sem dúvida é uma questão de fazer a coisa acontecer, né? E que linda essa iniciativa de unir o trabalho com música, exaltando a arte por diferentes formas, né? Vamos preparando tudo, sim. Logo a gente se encontra. Agora vamos combinar, né? As suas bonecas são diferenciadas e dois dos quesitos de destaque são a fartura de detalhes e a riqueza dos materiais que você usa. Como você tem feito junto aos fornecedores para ter acesso a essa matéria-prima nesse momento que a gente sabe que a coisa está mais complicada? É engraçado isso, né? Porque a gente que é aqui de São Paulo, a gente tem, assim, a 25 de março, a gente tem a região do Brás, né? Que é rico em tecidos, em malhas, né? Em rendas, em tudo que a gente precisa aí, né? Para
para deixar nossas peças lindas. Então a gente tinha muito hábito de preciso disso, dava um pulo na 25, ia pro braço, e às vezes você acabava perdendo o dia, né? Ali, porque uma coisa é outra, enfim. Com essa nova realidade, eu achei bastante interessante, porque algumas lojas, até inclusive que não vendiam online, passaram a vender, né? E eu achei até assim muito legal, porque eu fiz um pedido e eu nunca tinha vivido essa experiência de receber um material online, exceto da China, quando a gente pedia, enfim, mas eu vou te explicar a diferença que é você receber um material daqui, tá? Eu fiz um pedido e quando eu recebi uma caixinha tão mimosa, cheirosa, com os produtinhos dentro e ainda uma cartinha escrito à mão, com agradecimento. E eu fiquei muito feliz, né? Lógico, pelo gesto, mas o quanto o brasileiro é criativo, pode se superar, pode se reinventar num momento como esse. E me deu um prazer muito grande de comprar online, gente. Eu fiquei muito feliz com isso, sabe? Eu falei, gente, como é que pode isso? Isso é gostoso. Você tá aqui na comodidade da sua casa e você recebi tudo direitinho, né? E essa loja, inclusive, era uma loja que não vendia online, tá? É uma loja lá da região do Brás, enfim, com material específico, aquela loja sempre cheia de gente, que é aquela loucura toda, e que começou a fazer dessa forma e a fazer muito bem, né? Então aí vai uma dica para as pessoas que não vendem online, gente, pode começar a vender, começa a ter esse diferencial, porque falo por experiência própria, é muito encantador você receber o seu produto dessa forma como eu recebi. E já virei cliente cativo e falei, agora eu vou ter que comprar sempre online. Mas eu achei bem interessante. E é isso, são essas alegrias em meio, né, a todo o caos. E brasileiro é demais, né, gente? Olha, é fantástico, assim. Então é isso, vamos se reinventar, comprar online, tem todo tipo de material que você... Brasil tem tudo, né? Tem tudo. Então tem várias lojas que já vendiam online, tem vários sites, tem muita coisa para explorar. Então não é só começar a mexer um pouco mais na internet. Eu falo isso porque tem algumas meninas de interior que falam, ai, não tenho nada na minha cidade, é tão difícil. Essa realidade a gente já vivia antes, né? Mas, gente, agora com a internet a gente consegue mandar vir de onde for. Eu sei que às vezes fica mais pesado por causa do frete, mas eu te digo, pela comodidade, né? E por todo esse carinho também que tem de algumas empresas, vale muito a pena, né? Então, é isso. É uma alegria em meio a tudo isso, né? Então, bora lá, gente. Não tem como faltar material aqui. Nossa, que maravilha ter esse seu relato para tranquilizar as pessoas que ainda estão receosas, né, para fazer suas compras online. Inclusive, lembrando que os produtos da Vivi Prado são vendidos assim também. Então, vejam como você pode ser feliz, como pode ser feliz a sua experiência em diferentes áreas. Bora arriscar as compras online, galera. Agora vamos combinar, teve alguma ação, seja de um artesão ou de qualquer outra pessoa, de qualquer área, que tenha te inspirado de alguma maneira? Qual? Ah, sim. Como eu falei anteriormente, lá no começo, né, que a gente conhecia as artesãs que ensinavam através da revista, então alguns nomes ficaram marcados na época, né? Para mim, como eu falei do patchwork que tinha, assim, que era muito forte na época, era a Marília Salomão. As bonequinhas que eu achava super fofas, com fuxico, tudo da Simone Guanabara, são pessoas que eu hoje nem tenho contato, infelizmente, mas que marcaram muito, assim, que trouxe, né, essa vontade de fazer os puxa-sacos, de fazer as bonequinhas de fuxico, as carteirinhas, nossa, quando começou a sair porta celular, sabe? Então, era tudo muito fofinho, com carinha de bonecas. Então, essa parte, assim, foi muito marcante. Então, assim, tenho essas referências e é isso, gente. Depois entrou também a internet, a gente tem aí, né, rios de coisas para se inspirar. Mas o começo mesmo de tudo, a gente nunca esquece, né? Ah, Vivi, como a gente falou no início desse podcast, nós do canal Craft acreditamos na esperança associada à ação para fazermos as coisas acontecerem.
Então, me diga uma coisa, qual a sua maior esperança? Quais são as suas maiores esperanças? Para quando isso tudo passar, o que você está fazendo para isso acontecer? O que você gostaria de acrescentar ou acha que a gente tenha deixado passar? Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para nossos ouvintes? Conta pra gente. Eu fico pensando, né? Como será que vai ser depois que tudo isso acabar? Não sei te dizer. Eu acredito que não será como antes, né? Mas eu torço muito mesmo, né? Que o ser humano passe, né? A enxergar a vida com outros olhos, né? Que veja a importância do outro, né? Que nós fazemos parte de um todo, que a natureza é muito importante, que também é a coisa mais principal a qual nós devemos, sabe? Prestar atenção, se preservar, cuidar da nossa mente, do nosso corpo, né, da nossa alimentação. Isso eu estou dizendo para quem tem acesso e para quem não tem, aí é que a gente tem que fazer, né? Eu falo sempre que, infelizmente, a gente vive num lugar onde a gente tem que tomar um pouquinho da ação do Estado, porque ele não está presente, né? E eu já faço muitas ações sociais, como eu já disse no início, e muita coisa que a gente faz, enfim, também que eu não fico divulgando, mas eu acredito assim, que se a gente conseguir, sabe, assim, um pouquinho que seja fazer, se dedicar um tempinho para o outro, ajudar o próximo, saber o que acontece na comunidade mais próxima de você, saber de que forma você pode ir lá contribuir com alguma coisa ou com alguma ação, como às vezes eu faço mesmo com o dia D, desses valores simbólicos. O que a gente faz? A gente pega e leva cestas básicas, material de higiene, né, para as comunidades próximas daqui de onde eu tô, que eu tô aqui no Alto da Lapa, e a gente trabalha com a comunidade do Ceasa, do Jaguaré. Enfim, a gente faz, é pouco ainda, é muito pouco, mas é uma forma, se todo mundo tiver esse olhar, todo mundo que poder fazer alguma ação nesse sentido, sabe, em perceber que não tem como você ficar legal se o outro está sofrendo, o mundo vai ser um pouco melhor, né? Pode parecer utopia, eu sei que eu sou um pouco romântica, gosto de romantizar as coisas, mas de verdade é isso que eu espero, é isso que eu quero, sabe? De verdade aí, porque só assim nós conseguiremos ter paz, né? Como é que você pode ter paz sabendo que seu irmão tá sofrendo, né? Ou tá passando necessidade, fome? Isso é uma coisa que me incomoda muito, né? Mesmo porque já passei por isso e sei bem o que é. Então, assim, que nunca precisemos passar por isso para entender, né? E posso falar de boca cheia, é extremamente gratificante. Mesmo sendo pouco, mas o pouco que você faz já sabe, já contribuiu ali para aquela família, enfim. Então, isso te dá um alívio na alma muito bom. Enfim, gente, vamos... Eu falo isso, vamos despertar, vamos fazer a nova era acontecer, né? E é isso, eu acho que essa é a nossa... Eu falo que tudo isso é uma oportunidade que a gente está tendo de melhorarmos. Eu vou falar mais um pouquinho, vou falar rapidinho aqui. Eu, por exemplo, vou citar o meu exemplo. Mesmo com tudo isso, enfim, a minha vida era uma correria tremenda, né? Não deixa de ser. Eu falei que agora eu tenho muito mais trabalho que antes, mas eu consegui uma coisa impressionante. Eu consegui me organizar. Eu consigo fazer a comidinha de casa. Tô até ganhando títulos aqui de boa cozinheira. Tá todo mundo amando. Consegui ensinar o meu filho a cozinhar, quer dizer, eu e a Paulinha, que é a minha filha mais velha de 26 anos, né? Nós estamos todos em família aqui, confinados, mas a gente descobriu coisas assim incríveis e que dá para fazer. Clara, dá para fazer. Fiquei pensando, meu Deus, eu nunca me imaginava tendo tempo de ir lá cozinhar, voltar a fazer os trabalhos, porque tem curso, porque tem não sei o quê, entendeu? E dá. É uma forma de você se organizar, se redescobrir, dá para fazer tudo o que você quer. Então é isso. É nisso que eu espero, né? Não sei se é muito romântico, mas eu espero de verdade que as pessoas despertem aí esse lado para que a gente possa viver melhor.
Dá para fazer tudo sim, Vivi. E que bom você lembrar que mesmo as opções de desconto nos produtos já são ações sociais, sim, já são uma forma de ajudar, né? E sobre os trabalhos de assistência social propriamente, que as pessoas descubram quanto antes, o quanto o sorriso de quem recebe aquece o coração de quem doa. Porque é exatamente assim que acontece. Ai, como é bom conversar e prosear nesse meio de tantas histórias boas, mas o nosso tempo tá acabando. Nos conte, Vivi, como as pessoas te acham, o que podemos esperar de você nos próximos tempos, enfim. Esse espaço é para você passar o seu recado. Nossa, se deixar, a gente vai aqui até amanhã conversando, né? Pois assunto não falta. Mas eu gostei imensamente de participar, de dividir um pouquinho com vocês aí as minhas experiências vividas nesse mundo do artesanato e um pouquinho da minha história. Foi muito gratificante. Eu fiquei muito feliz, me senti honrada, como disse lá no começo. E é isso, gente. Olha, quero fazer um convite aí para quem pensa em fazer artesanato ou para quem já faz, mas ainda não conhece o meu trabalho. Entra lá no nosso site, que é o viviprado.com.br. Tem a nossa fanpage no Facebook, que é o Vivi Prado Ateliê. Tem um grupo lá dentro que chama Bora Bonecar com Vivi Prado. É um grupo fechado, já tem 23 membros, mas aonde a gente consegue dividir um pouquinho, né, das experiências, tem apostilas gratuitas, enfim, tem lá as nossas promoções, tem os nossos combinados que acontecem dentro desse grupo, então é bem bacana, vale a pena conferir, tá bom? Tem também o meu Instagram, que é o Vivi Prado _dolls, para quem quiser me seguir lá também, onde a gente coloca lá um pouco do que a gente faz, né? Então é isso, olha, meu muito obrigada mais uma vez, estou muito encantada, parabéns mais uma vez por essa iniciativa, achei uma delícia, foi uma experiência muito boa, gostei de verdade, então aqui toda a minha gratidão e até uma próxima oportunidade. Obrigada a todos, força, quem puder fique em casa, logo sairemos dessa assim, totalmente renovados, né? Diferente, fazendo o nosso melhor sempre. Um grande beijo, obrigada. Quando a conversa é boa é assim, Vivi. Nós quem agradecemos muito por ter você aqui com a gente, por você ter atendido ao nosso convite, principalmente que tenha trocado com a turma aqui do Podcraft sobre a sua história, o seu trabalho, né? Então, gente, só para reforçar, para saber mais sobre o trabalho da Vivi Prado, você pode acessar o site www.viviprado.com.br. Você também pode ter informações pela fanpage da Vivi Prado, Vivi Prado Ateliê no Facebook, onde você também vai ter acesso ao grupo fechado Bora Bonecar com Vivi Prado, ou então pelo Instagram, pelo @viviprado_, que é aquela linhazinha baixa, né? Dolls, que é de boneca em inglês e se escreve DOLLS, ok? Vivi, mega, hiper, ultra, super, blaster, obrigado. Você é realmente muito querida. Eu admiro demais o seu trabalho e admiro demais você como pessoa também. O seu bom senso, a sua consciência crítica, a sua generosidade realmente é uma coisa que me faz ter orgulho de te conhecer e poder te chamar de amiga. Me deixa muito feliz. E esse exercício que a gente está fazendo de conversar com as artesãs nesse período todo tem sido tão enriquecedor para todos nós, como jornalistas, publicitárias, enfim, dentro da nossa função, conversar é tão bom, é tão gostoso a gente poder contar a história, repercutir essas histórias, né? Fazer com que elas repliquem e possam ser fontes de inspiração para todos. Então a gente agradece todos que estão acompanhando a gente nesse percurso e fica o convite, semana que vem tem mais. Um beijo grande e fiquem com Deus. Você sabe que eu tenho uma grande amiga que me ensinou que quando uma crise acontece ou quando a gente não está bem por qualquer motivo, a dica é fazer uma coisa bem bonita, é fazer algo bonito, porque quando tudo passar, vai ser importante você olhar para trás e saber
que pôde produzir algo que fizesse, que despertasse sorriso em você ou nos outros, enfim, depois do caos, né? E ouvindo a Vivi falar hoje, foi essa frase que me veio à mente, foi essa explicação, porque a gente falou um pouco de esperança, a gente fala de acreditar, e a Vivi também trouxe muitas dicas, né, muito pontuais de gente que já está agindo e que convida quem está aqui nos ouvindo a agir também, né? Tem infinitas possibilidades que são oferecidas, até porque o artesão é criativo, ele tem talentos especiais, mas antes disso, antes de artesãos, nós somos humanos e isso nos dá a capacidade de fazer muitas coisas, né? E todas muito bem feitas, é só a gente querer, é só a gente se dedicar. Então é isso, meu agradecimento também a Vivi, a todos os artesãos, a todos os podcrafters que nos ouvem, a minha parceira aqui, Beth Monta. É isso, a gente vai ficando por aqui. Eu queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades do Canal Craft, tem muita coisa lá no site, é só fuçar, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê aqui na próxima semana no Podcraft, o seu podcast de artesanato. É isso aí, galera. Fique em casa, mas por pouco tempo. Logo, logo a gente se abraça. Beijão!